Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Cleman, falando diretamente aqui da Bonafide, e esse é o seu Bonafidecast, mais um episódio desse podcast que é feito com muito carinho para você, advogado e advogada, que está aí na busca de novidades, tendências. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante para você considerar uma área de atuação, para você considerar colocar aí no seu portfólio ou até mesmo fazer um reposicionamento profissional. Mas antes da gente entrar no nosso tema, não posso deixar de dar aquele recadinho básico, né? Se você está aí com dificuldade de conseguir novos clientes, está meio travada a advocacia, ainda dependendo muito de indicação, trabalhando muito e ganhando pouco, então não deixa de dar uma olhada no link que acompanha esse episódio e ver como que a Bonafide pode te ajudar nessa expansão da carteira de clientes, como que você pode ir mais rápido e errar menos através da nossa ajuda. Combinado? Então, feito esse recadinho, hoje nós vamos falar um pouco sobre meios rentáveis no direito bancário, né? Como que você pode atuar contra os bancos, e realmente é interessante, né? Vale a pena, como construir uma autoridade na advocacia nessa área. E para nos ajudar a bater esse papo, contamos hoje com ela, a doutora Andressa Bacelar, que além de doutora, é mestre em administração e estratégia corporativa, também é especialista, né, em direito bancário. Então, fica à vontade, Andressa, para cumprimentar os nossos ouvintes e também já se apresentar aí da maneira que você mais gosta. Muito obrigada, Jean, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e contribuir para vários colegas advogados. Eu acredito que isso é, de fato, um divisor de águas, a gente ter a possibilidade de contribuir. E você mostrando através do seu podcast, isso vai alcançar muitas pessoas que talvez estejam, como você mesmo disse, perdidas, às vezes, sem posicionamento, e não entendendo que existe um nicho extremamente lucrativo, pouco explorado, que é a advocacia contra bancos, que é se especializar dentro do direito bancário. E eu sou, sim, hoje uma advogada bancária com muito orgulho. E eu sempre falo nas minhas redes e falo, e todos que conhecem a minha história, eu não escolhi o direito bancário. Eu, em nenhum momento da minha vida, disse assim: o direito bancário, eu vou ser especialista nisso. Nunca aconteceu. Eu fui vítima do banco ao longo de alguns anos, eu cheguei a perder absolutamente tudo para o banco. Até que eu comecei a estudar. Calma, peraí, tem alguma coisa errada aqui nesse negócio, porque não é possível que o banco ele esteja sempre correto. E aí eu entendi que era exatamente o contrário. A grande maioria das vezes ele está errado. E aí eu comecei a entender que a advocacia bancária ela poderia ser uma opção. E hoje ela tem uma nossa estrutura com 2 escritórios no Maranhão e outro em São Paulo. A gente conta com uma equipe bem grande de atendimento, de advogados, que é fruto única e exclusivamente do direito bancário. Então, eu sou extremamente defensora do conhecimento verticalizado e sou professora há 15 anos. Então, a docência ela tem me acompanhado ao longo de toda essa jornada junto com a advocacia. Legal, legal. Então, com certeza, vamos aprender muito aí nesse bate-papo de hoje. E sobre bancário, a gente já falou aqui em alguns outros episódios, né, com a Mona Lisa Crepe, enfim, teve outros já convidados, mas é sempre importante a gente trazer talvez um outro ponto de vista, uma outra perspectiva, e é um tema que por aqui a gente já falou pelo menos umas 3 vezes, essa eu acho que é a terceira vez que a gente está tocando no assunto do direito bancário, que sem dúvidas isso aí é um radar, né, já cai no radar do advogado que, opa, é uma área que está sendo interessante. Então, na data que a gente está gravando esse episódio, né, agora em 2024, você acredita que é uma área que realmente vale a pena um advogado considerar, né, ele nichar, ele se especializar, até aquele advogado que às vezes ainda está meio que fazendo de tudo um pouco, mas não está dando certo, então, por que não focar nessa área? Você acredita que é uma área que vale a pena mesmo, dá retorno? Já eu sou um pouco suspeita, né? Mas eu posso te dizer com variáveis de dados que isso pode contribuir para que esses advogados tomem uma decisão. A primeira delas é que hoje a realidade de pessoas que têm acesso a instituições financeiras e bancos, ela só tem crescido. O Brasil hoje tem um marco de mais de 1 bilhão de contas. E isso tende a crescer. É um crescimento exponencial depois que a gente teve a facilidade das contas digitais. Mais do que isso, a gente tem o acesso a contas bancárias de forma mais prematura. Eu estou falando de crianças e adolescentes que hoje têm uma conta bancária, eu estou falando de adolescentes que hoje têm um cartão de crédito. São todas possíveis vítimas, por exemplo, de um golpe, porque hoje os
fraudadores, os golpistas, eles têm acesso a todos esses clientes das instituições financeiras. E aí, mesmo assim, as pessoas ainda não compreendem que existe uma especialidade. O que acontecia antigamente? Os advogados, eles tinham uma estrutura de escritório generalista e uma demanda que aparecesse ou outra na área bancária, isso era feito. E sem uma boa estratégia, sem um conhecimento verticalizado, que é conhecimento com profundidade dentro do direito bancário, isso compromete um jogo que é extremamente desigual. Então, quando falo de 2024, eu falo que a advocacia bancária ela tem crescido e ela cresceu grandemente nesses últimos anos. Tanto que o radar do Poder Judiciário tem se tornado um alerta, inclusive, para esse crescimento. Mas 2024, eu não tenho dúvidas que vai ser o ano da advocacia bancária, porque nós estamos falando de hoje de uma quantidade de advogados que começaram a compreender essa área como uma especialidade que ela traz rentabilidade. E se ela traz rentabilidade para esse advogado, tendo honorários iniciais, honorários de recorrência, ele tem uma estabilidade financeira, abre os olhos de outros advogados que também querem ter um braço a mais dentro da sua operação ou não sabem o que fazer e estão se especializando dentro dessa área. Então, não tenho dúvidas, 2024, eu tenho todo respeito a todas as especialidades, mas 2024 vai ser sim da advocacia bancária. Legal, legal. Até tem muitas piadas, né? Até memes assim, né? De civil versus criminal, né? Uma batalha aí entre as áreas, né? E não vou levantar essa discussão, né? Mas o que eu vejo? Muitos advogados começam ali, optam por um trabalhista, por previdência, né? Como para começar, né? Vou começar atuando nisso, né? E a grande dor é, às vezes, do honorário inicial. Fala, puxa, é só no êxito, e essa conta não vai fechando. E o legal do bancário é já ter vários produtos ali que você consegue um inicial, né, para já se sustentar, reinvestir no marketing, né, já pagar os boletos, né, já pagar as contas, que isso é muito importante, né, ao invés de só depender do êxito, igual acontece em outras áreas, como eu citei aqui, né. E eu gostaria de ver contigo, trazer alguns temas mais polêmicos aqui sobre mitos e verdades. Você fica à vontade de dar a sua opinião, tá? Eu conversando com advogados aí de todo o Brasil, eu vejo que há duas opiniões diferentes e talvez até por falta de conhecimento que há essa divergência. Mas quando a gente fala de atuação contra golpes, por exemplo, a pessoa sofreu um golpe na internet, um golpe Pix, enfim, alguma coisa assim, e eu vejo que é uma área bem interessante para o advogado estar trabalhando. Só que alguns colegas, conversando com alguns advogados, eles falam: Ah, Jean, a minha ética não permite trabalhar com isso. Ah, por quê? Porque não recebe, não tem como, não adianta, a gente vai ir contra o banco e não recebe de volta. Isso é só para o cliente perder mais dinheiro ainda. Minha ética, minha moral não permite oferecer esse produto. E eu, por outro lado, eu vejo outros advogados que não, a gente consegue, a gente faz o procedimento e tal, e recupera. Eu falei, peraí, então assim, recebe, não recebe, depende do caso, tem caso que realmente vê que não é viável, aí sim seria uma imprudência do advogado tentar insistir só para garantir o dele, enfim, o que você me diz sobre isso aí? Esse golpes na internet, golpe Pix, o cliente recebe mesmo ao acionar um advogado de volta o valor? Jean, eu vou te contextualizar. Quando eu abri o escritório, eu chamei uns 3 outros advogados para fazer uma sociedade. E eu disse: "Olha, eu quero abrir um escritório 100% digital, especialista em direito bancário, a gente já atua há algum tempo". Eles eram previdenciaristas por um período, e eles disseram: "Você tá doida? Não faz um negócio desse, você vai quebrar. Ninguém ganha dos bancos, não tem sentença, não tem acordo, não tem nada. Isso não vai Uhum. funcionar". E ainda assim estudando e compreendendo como é que se peticiona, como que você faz uma demanda estratégica contra o banco, você precisa saber qual é, de fato, a tese que prospera. A gente sabe que o poder judiciário, ele é pró-banco, que significa que a gente sabe que as grandes e a maioria das decisões, elas tendem a trazer mais benefícios para o banco do que para o consumidor. E a gente não vai esconder isso. Contudo, se você, advogado, entende como funciona o jogo e sabe jogar o jogo, você consegue ter resultados positivos. Um dos produtos que eu mais amo atender, eu paro tudo que eu estiver fazendo para atender esse cliente, é um cliente que sofreu golpe ou fraude.
Porque diferente de outros padrões e produtos que nós temos na nossa esteira, que não são tantos, a gente não trabalha com todas as demandas bancárias. A gente trabalha com as demandas bancárias que trazem resultados para o nosso cliente e trazem rentabilidade para o escritório. E aí, quando a gente fala sobre golpe e fraude, é uma demanda que você tem honorários iniciais com esse cliente, porque ele é vítima de algo. Então, imagina um cliente que ele recebe um SMS, como você deu um exemplo do golpe do Pix, que ele vai fazer um levantamento, por exemplo, na verdade, contestar um determinado movimento na conta, ele clica e aí tem todo o golpista fazendo a invasão do seu aparelho, faz transações, faz empréstimos. Ele é vítima. Diferente, por exemplo, de um cliente que eu faço a defesa de uma execução que ele está inadimplente e de alguma maneira ele está errado naquela relação. Uhum, Quando eu falo do golpe, não, da fraude, ele é a parte correta daquela lead. Então, quando a gente vai no processo, a gente precisa demonstrar a responsabilidade civil do banco. E a gente sabe que tem 3 elementos dessa responsabilidade. A gente precisa ver a conduta, o nexo de causalidade, o dano. Quando eu uhum, falo da conduta, a própria atividade, o risco da atividade bancária, ela já é a conduta. No momento em que eu demonstro o nexo de causalidade, que houve uma falha na prestação de serviço, seja ela direta ou indireta, vamos lá, o golpista só teve acesso ao número de telefone, o CPF, os dados completos daquele consumidor, porque ele conseguiu ter o quebra da segurança do dispositivo da instituição financeira. Nesse momento, eu já demonstro a responsabilidade objetiva. Então, sim, hoje tem um entendimento do STJ, é consolidado, ainda que eu tenha atitude feita por terceiro, eu tenho um desequilíbrio aqui de quem vai arcar com esse prejuízo, a instituição financeira que tem um faturamento de milhões eu tenho um consumidor que está no uhum. prejuízo. Então, entendendo todas essas variáveis, eu posso te dar uma resposta bem contundente. O produto golpe fraude é extremamente rentável para o advogado e extremamente seguro para o consumidor. Porque hoje os tribunais, diferente de outras demandas bancárias, ele está muito consolidado com trazer a responsabilidade objetiva ao banco. E aí você tem recorrência, você tem honorários de sucumbência, você tem indenizações, e que hoje, as nossas maiores indenizações do escritório, quando se trata de demandas bancárias, elas vieram de golpe e fraude. Não é um mero aborrecimento e traz sim retornos para o nosso consumidor. Legal. Não, muito bom esse esclarecimento. Eu tinha certeza que, ó, quem tá com essa ideia aí de que o cliente vai só perder mais dinheiro ainda, falta conhecimento, porque não é possível, né? Talvez essa mentalidade de, por estar muito superficial na matéria, falar, ah, não, já tentei uma vez, ninguém ganha dos bancos, né? Talvez falta isso, profundidade. Eu Profundidade, já né? ouvi alguns absurdos, Jean, do estilo: peraí, o banco tem dinheiro suficiente para ele conduzir o judiciário como ele bem entender. Uhum, Eu queria que os advogados tivessem o seguinte raciocínio: sai mais barato ele fazer um acordo com o consumidor. Sai bem mais barato você saber conduzir o processo. Banco realmente não quer jurisprudência, banco não quer decisões favoráveis ao consumidor. E é exatamente por meio dessas estratégias que a gente consegue conduzir acordos extremamente favoráveis aos nossos clientes. Então, legal. saber conduzir o processo é o que gera muitos resultados que eu ouço muito, Jean. Muitos advogados que me procuram e digam assim: nossa, mas eu vejo um monte de decisão não favorável para os consumidores. Como funciona a advocacia bancária? Como é que isso é rentável? Porque você tem que entender o jogo. O jogo não acontece só no processo. A gente faz o processo conduzindo o banco para que nos procure para um acordo extrajudicial. Então, muitas vezes, a advocacia bancária ela te traz rentabilidade não numa sentença. Eu sempre ensino aos meus alunos, os meus mentorandos. Eu digo: olha, nenhuma sentença vai ser melhor do que um bom acordo. Então, você Uhum. saber conduzir a advocacia bancária, o direito bancário, isso vai trazer resultados muito mais benéficos do que maléficos para os seus clientes. É isso aí, né? É aquela máxima, né? Melhor um bom acordo do que às vezes como é que é? Não, um mau acordo que é uma boa briga, né? Mas o mau acordo, na É, verdade, não é um mau acordo, né? Baita, é um baita negócio, né? De conseguir o acordo para já receber mais rápido, enfim, já ter mais celeridade. E uma dúvida que eu tenho também é o seguinte, ainda nessa dinâmica aí de mitos e verdades, né? É, um impedimento aí de muitos advogados mas eu vou atuar nessa área, aí vai aparecer o João da esquina que recebeu uma mensagem lá que faça um Pix de cinquentão
e ganhe uma casa, e ele caiu nessa e veio me procurar. Falou, poxa, R$ 50, cara, o que que eu vou fazer com esse camarada? Então, você tem talvez até um direcionamento prático de o que que seria bacana, talvez um valor mínimo, ó, a partir de X reais, fala para o cliente tentar resolver lá com o banco, fazer esse procedimento aqui, fazer a notificação lá, e a partir desse valor, aí vale a pena pegar ou não. A princípio, quem precisa de clientes, pega tudo, porque depois vem o dano moral, e pelo dano moral, apesar do valor ser pequeno, vale a pena pegar. Então, você vê um valor assim que, poxa, um golpe Pix, por exemplo, ou uma fraude, né, um golpe na internet, teria um valor que você recomendaria para quem está começando? Falar, ó, se for a partir de tanto, acho que é um caso que vale a pena absorver. A gente precisa entender qual o estágio que está esse advogado. Eu lembro que as minhas primeiras demandas, eu peguei tudo que tinha Uhum, de bancário, porque eu queria aprender, eu queria entender como é que era o processo, para que hoje nós tivéssemos a maturidade que nós temos no escritório. Mas, quando a gente fala de golpes e fraudes, a grande maioria dos consumidores que sofrem esse tipo de conduta, esse tipo de produto bancário, eles não têm uma renda tão baixa. Porque o fraudador, o golpista, ele não vai atrás de quem não tem dinheiro, ele vai atrás de quem tem dinheiro. Então, assim, uhum, existem sim casos em que você tem um golpe que foi de R$ 50, R$ 100, 200. Depende da tua maturidade enquanto advogado. É muito complexo eu te dizer que, olha, de R$ 50 não pega esse produto. Se você sim. agora está começando, talvez é uma grande escola, é melhor errar com um processo de R$ 50 do que você errar com um processo de 1 milhão. Então, é mais interessante entender qual é o estágio que esse advogado está, para que ele possa tomar essa decisão. Agora, o que eu posso dizer é, depois de muito estudar, inclusive para segmentar o nosso escritório no tráfego, a gente que a grande maioria dos consumidores que sofrem golpes e fraudes, eles têm dinheiro. O Uhum, fraudador não vai atrás de quem não tem. É quando ele tem mais opção, tem aquela vítima, ele faz. Mas de 100% dos nossos clientes que já sofreram golpe e fraude, 95% eles têm condições de pagar os honorários do escritório e traz uma rentabilidade. Agora vamos lá. Hoje o judiciário ele entende de duas formas. Eu posso ter um golpe, uma fraude, que eu tenha o benefício da sentença, somente o cancelamento daquela dívida. Então, imagina que essa conta está negativada em R$ 200. E aí o judiciário pode sentenciar em retirar essa negativação na conta, esse débito que esteja, por exemplo, do cheque especial de R$ 200. Como também tem a possibilidade de devolução. Imagina que a pessoa desembolsou os R$ 50. Então, ela pode pedir de volta dobrado esse valor de R$ 50. uhum, Mas a indenização, porque a gente está falando de violação ao direito de personalidade, nós estamos falando da violação da segurança desses dados, que hoje é um dado, tão protegido pela própria LGPD. Então, tudo sim. isso são variáveis que você consegue mensurar essa indenização. Fazendo uma petição bem estruturada, uma hermenêutica bem colocada, usando as teses que eu sempre ensino, e eu deixo isso muito claro hoje para o direito bancário. A Bíblia do advogado bancário são as decisões do STJ e são as resoluções do Banco Central. Se você compreende as duas, você consegue, em um golpe de R$ 50, conseguir uma indenização que possa fazer sentido financeiro. Mas a grande Uhum, maioria, posso te dizer, são golpes maiores. O golpista não vai atrás de quem não tem dinheiro, ele vai atrás de quem sim. tem dinheiro. Seria muita energia, né, para 50, R$ 100. Então, os valores. Eu vejo muitas ações assim. Já vi casos de advogados próximos, né, que estavam falando comigo sobre esse tema, né? 8 mil, 10 mil, 50 mil, 20 mil, 30 mil, né? Mas vez ou outra aparecia alguém que, R$ 100, R$ 200, né? Interessante. E até uma coisa Nós que. temos empresas que já sofreram. Pode falar, fica à vontade. Nós temos empresas que já. Desculpa até te interromper, só para te contribuir. Nós temos empresas no escritório que teve golpe de milhões, Caramba. que foram retirados do capital dessa empresa. Então, hoje, qualquer pessoa, você é advogado, por exemplo, que esteja querendo captar esse tipo de cliente, é até complexo, por exemplo, quando a gente vai fazer isso, uma segmentação no tráfego, para quem faz tráfego, no Facebook. Você consegue fazer isso no leilão lá
do Google, mas no Uhum. Face é complexo, porque não existe um perfil estático de quem pode ser vítima. O próprio advogado, nós temos clientes, colegas que são advogados que sofreram golpe. É idêntico, por exemplo, o golpe da Livelo, que é um golpe que você faz, o levantamento de milhas, que hoje é um movimento tão grande, é idêntico, absolutamente a mesma tela, como se você estivesse levantando milhas. E no fim das contas, o golpista está tendo acesso ao seu login do banco, à sua senha e fazendo todas as movimentações. Então, como há hoje uma indução ao erro a esses consumidores, qualquer pessoa pode ser vítima. Pode ser um adolescente que está com uma conta digital aberta agora, e aí a mãe transferiu R$ 5.000 para a conta dele, e ele ter sofrido um golpe do Pix, como pode ser um idoso, um aposentado, um pensionista, pode ser um policial. Nós temos diversos policiais que ficam chateadíssimos. Eu não acredito que o golpista tirou dinheiro da minha Uhum. conta. Tem a possibilidade de quem vai ser vítima, ela é muito grande, por isso você pode alcançar muitas pessoas. Sim, não, sem dúvida. E é porque hoje eu tenho mais de uma conta em banco, né? Então a gente tem mais contas em banco do que é, número de habitantes, né? Então É verdade. é o potencial, assim, o cliente é todo mundo, né? Se for fazer um anúncio informativo na rede social, todo mundo tem conta no banco, né? Então, sofreu um golpe, alguma coisa assim, né? Ou até revisionais, que a gente pode falar logo mais também. Mas ainda uma coisa que você falou, que esse é o cenário da pessoa como vítima, o cliente como vítima. Mas uma coisa que também tem a ver com mitos e verdades é quando o cliente ele está devendo, né? E ocorre uma busca e apreensão. E aí muitos advogados falam assim, não, eles já não querem, já tem esse preconceito do golpe, né? Essa mentalidade do golpe, de que, ah, não recupera, impossível ganhar do banco, tá? Mas e que tal busca e apreensão? Piorou, porque o cara já deve lá, como é que ele vai me pagar? Se ele já deve lá pro banco, né? Ele vai me pagar de onde? Então, isso é outro mito. Como que você vê isso? Ou como proceder? Como receber desse pessoal? Jean, eu fico tão preocupada com esses mitos e verdades. Eu tenho É. certeza que você, que ensina tantos advogados a saber vender, a captar clientes, como a gente coloca obstáculos onde não existem. Vamos lá. Quando a gente fala de busca e apreensão, a pessoa perdeu um bem. E esse bem, muitas vezes, pode estar 50%, 70%, 80%, 90% pago. Hoje nós temos um risco muito alto, que são as financeiras. Algumas são muito corretas, outras nem tanto, que vendem para o consumidor: fique inadimplente que eu vou reduzir a sua dívida em até 90%. Então, isso é complexo quando você tem um contrato que é a garantia ao próprio bem. E ali, na alienação que nós estamos falando da busca e apreensão, isso é ainda mais célere, porque os bancos, não existe uma regra, eu só vou sofrer uma busca e apreensão quando eu tiver 3 meses de inadimplente. Isso não existe. Você, com 30 dias de inadimplência, o banco pode sim executar o seu contrato. Ele não faz porque, culturalmente, o brasileiro, ele tende a ficar inadimplente. Então, não compensa para ele, pelo menos não compensava para o banco, ter as custas processuais de abrir um processo de busca e apreensão, sendo que ele pode receber esse montante aí em 2, 3 meses. E aí, qual é a grande questão? Houve a modificação do marco legal das garantias. Hoje, a execução que nós tínhamos da busca e apreensão mudou. Ela vai ser extrajudicial, ela vai acontecer nos cartórios. Como os serventuários vão se deparar com essa realidade? Se na busca e apreensão era possível, sim. Existe hoje o entendimento do STJ que só existem duas formas de você suspender a mora de um contrato. Ainda, o que isso significa? Imagina que o cliente ele estava assim inadimplente, por isso ele sofreu a busca e apreensão. Mas Uhum. naquele contrato, se eu tiver dois parâmetros, eu consigo anular o inadimplemento. Eu consigo dizer, ele não pagou, mas ele não está em mora. São duas situações que o STJ já consolidou. A primeira delas é quando eu tenho a abusividade nos juros remuneratórios. Se eu demonstro no processo que essa abusividade existe, eu consigo suspender a mora. Se eu suspendo a mora, o processo de busca em apreensão ele é nulo, porque eu só posso ter busca e apreensão se eu tiver mora. Segundo parâmetro é se eu tenho irregularidade na capitalização de juros. E isso é uma rotina
gigantesca nos contratos de financiamento veicular, é você ver irregularidades na capitalização. E aí, novamente, você consegue suspender a mora, suspendendo a mora, a nulidade da busca e apreensão. E aí você pode ter duas consequências. Se você tem um processo que você agravou e suspendeu, você consegue trazer de volta esse bem muito antes dele ser leiloado. Agora, se você não sabe conduzir bem o processo, pode ser que você não receba mais esse carro, porque eles fazem o leilão e o banco pode fazer o leilão por logo, e eles fazem sim, e aí você ter de volta apenas o valor do bem. Então, sim, a advocacia, quando se trata de busca e apreensão, é uma advocacia extremamente rentável, porque a pessoa ou ela perde 50 mil, vamos colocar um carro, num Uhum. preço hoje que não existe mais um carro de 50 mil, mesmo É. que seja popular, porque quando você vai calcular, esse consumidor está pagando 100 mil naquele carro, mas vamos colocar em 50 mil. Ele vai ficar no prejuízo de 50 mil ou ele vai pagar os honorários de um escritório para que ele consiga ter a esperança de ter esse bem de volta? Mais do que isso, ele mesmo tendo a busca e apreensão ocorrendo, ele não está completamente quitado com o banco. Então, se esse banco leilou aquele bem por um valor inferior, por exemplo, à tabela FIPE, ele ainda perde o bem e ainda continua devendo ao banco. Então, é Uhum. interessantíssimo que ele tenha, e ele vai sim pagar honorários, porque ele quer resolver o problema dele. Então, é possível, é um produto rentável, mas ele precisa ser analisado caso a caso, para entender se processualmente isso traz resultados. A gente Sim. tem vários outros mecanismos para entender se aquele processo ele é nulo, se existe uma AR assinada, se não existe uma AR assinada. Então, é entender o processo, mas sim é um produto que pode ser escalado. E agora, em 2024, com o novo Marco Legal das Garantias, vai ser o ano das buscas e apreensões. É fato. Porque o banco agora não precisa mais ter que ir ao judiciário. Ele vai poder fazer isso no cartório. Então, se antes eles já Hum. estavam executando com 2 meses, eles vão começar a executar bem mais cedo. Bom, o que que eu ia ver contigo também? Com essa mudança que vai ocorrer aí em 2024, com essa celeridade de já poder recorrer direto ao cartório também, você acredita que muitos advogados vão se despertar para isso e talvez tenha uma oportunidade aí de, enfim, quem entrar agora é o momento para depois não ser uma área saturada, que nem a gente vê em outras áreas, né? De falar, puxa, agora já tem muita gente atuando com isso, né? Você acredita que é um bom momento, assim, de uma janela de oportunidade para o advogado entrar agora em 2024 no direito bancário? Eu falei para você logo no início que 2024 vai ser o ano da advocacia bancária. Não apenas por esse produto que é a busca e apreensão, porque todo escritório, todo advogado, mesmo que ele não atue no direito bancário, em 2024 ele vai receber alguém que sofreu uma busca e apreensão, porque vai ter um levante muito alto. O Uhum. banco, ele não, infelizmente, as instituições financeiras e os bancos, eles não cumprem com os regulamentos, ele não cumpre com a lei. Se assim fizesse, a gente não teria, hoje, na escala da quantidade de ações no judiciário a nível nacional, as ações bancárias, elas estão no topo da quantidade de ações. E a gente ainda está falando num valor bem pequeno comparado à quantidade de vítimas que nós temos desses contratos bancários. Mas muito provavelmente vai despertar o olhar, mesmo aqueles que não tinham qualquer interesse com o direito bancário, eles vão observar um movimento acontecendo e que ele vai precisar agir. Então, quanto mais cedo ele se especializa, quanto mais cedo ele se apropria, para que ele não possa comprometer, porque sim, uma defesa mal feita de uma busca-apreensão, ela vai trazer muitos prejuízos para esse consumidor. E aí fica complexo você cobrar honorários iniciais para esse cliente e, no fim das contas, não entregar resultados. Isso é o que, inclusive, chamo na advocacia em diversos aspectos, não só da advocacia bancária, mas também na advocacia bancária. É o risco da pirâmide, você ter vários clientes pagando honorários iniciais, mas quando você vai ao final desse cliente, no trajeto dele no seu escritório, ele não tem resultados positivos, e isso não traz saúde para a Uhum. sua advocacia, sustentabilidade. Então, entender e compreender o direito bancário, se apropriar, isso vai fazer sentido para 2024, para aqueles que querem atuar, porque vai ter mercado. A gente, em 3 de janeiro, tivemos as modificações dos juros moratório do cartão de crédito.
Banco agora não pode mais cobrar mais do que 100% da dívida. As faturas de cartão de crédito antigamente, se você ficasse em mora, se era R$ 2.000, o rotativo ia para R$ 10.000 aquela Uhum. fatura. Hoje não pode mais. Se você deve R$ 2.000 e ficou inadimplente a partir de janeiro, você só pode ser cobrado até R$ 4.000. O que eu sempre falo para os meus alunos é: você acredita mesmo que o banco vai respeitar esse regramento? Ele não respeita nenhum outro, não vai ser agora que ele vai mudar o seu comportamento. Então, é novamente uma grande oportunidade para os advogados terem uma possibilidade de resolver problemas dos consumidores. Muito legal. Não, sem dúvida, muito interessante. Eu tenho certeza que o advogado aí que está nos acompanhando, o advogado, a advogada, já está até animado, falando, não, beleza, é isso aí. Mas e agora? Como que eu consigo clientes? Vou lá na gráfica, mandar fazer um milheiro novo de cartão, o que que eu vou fazer, né? Vou começar a falar, mandar no WhatsApp para todo mundo que agora eu estou trabalhando com isso, vou começar a construir uma autoridade no digital, o que você recomendaria? Quando eu abri o escritório, eu lembro que eu falei para você que me chamaram de. Eu estava no mundo da fantasia, que advogar contra bancos era furada. Eu ensino na minha mentoria como você consegue faturar 500.000 em 6 meses, provando, do início ao fim. Só que, quando a gente fala hoje do digital, se você for de fato jogar o jogo, o digital é uma grande ferramenta e eu sempre digo que hoje é o meio de captação mais democrático. Eu não venho de uma família de advogados, eu não venho de pessoas que têm contatos dentro do judiciário, eu não tinha absolutamente nada. Eu tinha uma câmera, a minha casa e uma mesa. E eu sempre mostro que a minha vida é a prova viva de que não importa em qual situação você está, você consegue sim ter resultados. E eu comecei a gravar vídeos de informação no Instagram. Sem qualquer pretensão, e naquela época não tinha ideia, porque ninguém falava muito de direito bancário, mas de toda forma eu comecei a gerar informação para o consumidor. Quando isso aconteceu, os clientes começaram a aparecer. E eu disse assim: calma, peraí, tem alguma coisa aqui que funciona. As pessoas assistem os vídeos, olham o que eu posto, então faz sentido eu começar a captar clientes. E assim foi o que aconteceu. O escritório começou, eu comecei a produzir conteúdo no digital. Na produção desse conteúdo, eu já docente há muitos anos. Então, os meus alunos no off também se tornaram muitos os meus clientes. Os pais, os parentes desses alunos também se tornaram meus clientes. Então, tanto o off quanto o on, ao trazer a verticalização, eu sou advogada bancária, isso trouxe para a gente a quantidade de clientes que nós temos hoje. Então, quando a gente fala sobre eu quero começar, primeiro momento é, eu preciso tomar a identidade que eu quero ser e onde eu vou apresentá-la. Se vai ser no off, você vai ao salão de beleza, fale do direito bancário. Isso é uma realidade de todos. Todo mundo tem uma conta bancária, pelo menos uma ou duas ou três. E todo mundo já teve qualquer problema com o banco. Então, começar a pulverizar essa imagem. E no digital, que é extremamente democrático. E você rompe fronteiras, você consegue atender pessoas do Brasil inteiro. E essa é uma grande vantagem do direito bancário, porque são ações, todas elas digitais, você quase não tem audiência, você consegue fazer todas as negociações, os acordos com as instituições financeiras também de onde você estiver falando. Então, é possível começar a captar clientes, começar a gerar informação. A gente não está desobrigado, ou melhor, a gente não é proibido de gerar informação no digital. Então, gerar informação já é um grande caminho. Sim, com certeza. Até uma dica que eu daria para o advogado e para a advogada é ter bastante clareza na sua comunicação. Porque às vezes no dia a dia, lá, enfim, tô lá na igreja e me perguntam, o que que você faz? Alguém novo ali do seu círculo de amizade ali, você trabalha com o quê? Aí o advogado me manda uma dessa. Eu atuo com direito bancário. Aí na cabeça do camarada do outro lado ali, fala, Que é tá, isso. legal, né? Acho que ele é advogado do banco. E é É, justamente o contrário. Então, clareza, assim, eu sou advogado contra os bancos. Inclusive, qualquer problema que você tiver com o banco aí, me procura. Pode me indicar, lembra do meu nome.
beleza? Seja intencional, seja intencional. E até o pessoal sempre, até Sei. antes da gente gravar aqui, estava comentando até contigo, né? De estratégias de atração de cliente offline e online. é, Às vezes a pessoa quer fazer um anúncio no Google para captar clientes e comete o mesmo erro. Ah, deixa eu colocar aqui. Quando procurarem por direito bancário, eu quero que ativa meu anúncio. O cliente vai procurar por direito bancário, isso é uma matéria, não vai, né? Ou advogado bancário, né? Não, meu amigo, minha amiga. O cliente vai colocar assim: sofri um golpe Pix, o que fazer? Ele vai buscar pelo problema. Exatamente. Então, às vezes, assim, fiz o anúncio no Google, não deu certo, né? Mas você sabe como fazer? Tem que pensar como cliente, ou até mesmo vou fazer um vídeo. Fiz um vídeo, e joguei lá no Instagram. Fiz um stories e joguei lá no Instagram. Um stories, então vamos lá. Você fez um vídeo que vai mostrar só para quem já te segue. Talvez assim, 5, 10% de quem já te segue. E você está falando com quem já te acompanha, que tudo bem, mas você espera que um novo cliente te ache por ali, como se ele nem te segue. Então vou cadastrar no feed do Instagram. Beleza, é um conteúdo que vai aparecer ali e vai embora, né? Talvez tenha algum alcance ali. Se o pessoal não interagiu, se não foi muito atrativo, se for um conteúdo meio sem sal, caiu na gaveta do esquecimento. Agora, já que você está com a intenção de fazer um vídeo, talvez se você colocasse esse vídeo lá no YouTube, que as pessoas também vão lá e vão colocar, fazer uma busca, né? É o irmão mais novo do Google, o YouTube, né? Sofreu um golpe Pix, o que fazer? Tem vídeos de advogados lá. Cadê o seu? Por que você está ficando de Perfeito. fora, né? E ali na descrição do vídeo, você faz um vídeo informativo, você pode colocar seu WhatsApp, sem problema nenhum. Antigamente, né, nos anos 2000, podia colocar só o e-mail, né, no provimento 94/2000, mas desde 2021, com o provimento 205/2021, equipara seu e-mail todas as formas de contato, rede social, site, WhatsApp. Você só tem que tomar um cuidado se você não está mercantilizando. E se precisar me contratar agora, eu E faço no boleto sem juros em 12 vezes no cartão, cubro o orçamento. Não, você não tô pode na mercantilizar. promoção. Deu a louca na gerência, né? Não, não pode, né? Mas citar o seu WhatsApp, né, de forma moderada ali e deixar disponível para informações, né? E deixar claro isso no vídeo, até para algum colega talvez ser impactado com o vídeo e querer te denunciar lá na OAB, né? Que tem muita denúncia infundada também, porque o advogado fica enciumado que você está fazendo o seu trabalho e ele tem vergonha de aparecer, ele quer te a estratégia desse colega é te diminuir para que ele consiga crescer, essa estratégia dele, né? Então você deixa claro no vídeo também que você está fazendo trazendo essa informação, porque é dever do advogado também informar a sociedade sobre seus direitos, então procure o advogado de sua confiança. E deixo aqui também, você que ainda tem dúvidas, quer mais informações, eu estou disponível para te trazer ainda mais informações. É função do advogado informar o cidadão, né? Não estou falando agende uma consulta gratuita, né? Informações. Se tiver dúvida, manda sua dúvida, eu te trago informações, né? Então são formas, né? E até você comentou muito bem de ser intencional e no offline, né? Às vezes a pessoa vai querer gravar um vídeo para atrair contatos, querer fazer um anúncio no Google para atrair contatos, mas certos produtos já podem ser oferecidos para os contatos que você já tem. Todo mundo tem um celular na mão aí, Sim. né? Talvez até esteja vendo esse conteúdo aqui com um celular. No seu celular tem um botãozinho em algum lugar ali chamado assim contatos. E já tem ali, sei lá, 500, 1000, 2000 pessoas ali que você poderia entrar em contato e falar: Ô, meu amigo Matheus, tudo bom? Como é que tá a família? Legal, feliz ano novo. Como é que tá as crianças? Beleza. Tô te ligando para te informar que agora eu tô atuando com contra bancos, né? Quase que eu mandei um direito bancário aqui. Eu tô atuando contra Eu bancos, então advogo contra bancos agora. agora de volta contra bancos, né? Tá dando muito certo, tô conseguindo recuperar bastante dinheiro para a galera. E queria saber, você tem aí algum produto com o banco, algum financiamento, algum empréstimo, cartão, enfim. Como é que tá a sua vida aí? Vamos bater um papo sobre isso, né? Beleza, já pode ser seu primeiro cliente aí, né? Alguém que tá Deixa ali, eu dar puxa. uma eu dei uma vou dar uma dica, que foi de um mentorando que ele fez agora no final do ano, e foi uma sacada genial. Ele começou a fazer, de fato, saiu, transitou, ele estava começando a produzir conteúdo no digital,
E aí ele disse assim: ele fez um cardzinho para mandar para todas as pessoas do contato dele o Feliz Natal e o Feliz Ano Novo. E no textinho, ele colocou que 2024 seja mais um ano em que vamos diminuir as dívidas dos nossos clientes. E aí as pessoas, calma, você diminui dívidas? Como é que você faz isso? Olha E aí. começaram a procurar ele no WhatsApp. Ele fez um flyzinho bonitinho, com a foto dele, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e um textinho embaixo, falando para as pessoas um próspero ano, que fosse abençoado e que seja 2024 o ano, e que tenham que 2024 tenha mais diminuições de dívidas como 2023. Foi algo nesse sentido. Uhum. Mas foi uma sacada que ele disse: você não está entendendo, veio um monte de gente que não falava comigo há anos. E me mandar mensagem: você diminui dívida, eu estou com financiamento, você não tem diminui dívida, eu estou com cartão de crédito atrasado. Então foram muitas pessoas que foram atrás, e ele fez no off, ele fez lá no contato dele do WhatsApp. Exatamente. Sensacional, não colocou R$ 1, fez a arte, Não. fez a imagem. E o que que eu vejo? Muitos advogados cometendo esse erro de faz uma imagenzinha genérica de Feliz Natal, de Feliz Páscoa, o logotipo do escritório, faz o panfletinho do escritório, encaminha e acha que está arrebentando. Falando, ó, apareci, ó. Para quem não é visto, não é lembrado, né? Olha só, fiz meu papel aqui, né? E a pessoa vai ignorar seu panfleto, igual qualquer outro panfleto que ela recebe. Agora, se você fizer algo intencional, né? Peraí, como assim? Recuperar dívida? Pô, você está trabalhando com isso agora? Me conta mais, né? Então, Exato. baita sacada. Ao invés de ter, eu recebi vários, assim, e tem até no WhatsApp, assim, quando é uma mensagem muito encaminhada, né? Não, a pessoa não teve nem o trabalho de salvar e enviar para mim, né? É o encaminhada, fica nítido, assim, que ela clicou e mandou para uma lista, né? Falei, nem vou abrir isso aí, né? Uma imagenzinha encaminhada de Feliz Natal, Feliz Páscoa, não, baita sacada. Então, assim, o advogado precisa ser inteligente e ter acesso a esses recursos, porque às vezes a gente querendo reinventar a roda, a gente quebra muito a cara. Dei o exemplo aqui de algumas coisas de marketing. A pessoa, Google Ads vai ser a solução para mim atrair clientes. Aí coloca as palavras erradas, só gasta dinheiro, só perde dinheiro, fala, Google Ads não funciona. Ou vou fazer vídeos na internet. Você está usando o canal certo, a estratégia adequada? Você está só cadastrando, brincando de preencher álbum de figurinha lá na rede social? Ou você está com uma estratégia de verdade para que esse conteúdo chegue de fato até ao celular do cliente e ele entra em contato contigo, né? Então, os erros que a gente pega aqui, por já ter mais experiência, é assim, é sempre os mesmos erros, e isso se repete. E por isso que é sempre importante o advogado que ele quer errar menos, quer ter resultado mais rápido, ao invés de ele bater tanto com a cara na parede, é melhor ele procurar alguém que já conhece o caminho, né? Com E certeza. enfim, e já ganhe tempo, né? Se frustre menos, e você, nesse sentido, também tem uma baita trajetória, né? Tem erros que às vezes colegas aí que estão começando, dando os primeiros passos aí, sempre cometem, coisas muito comuns, mas que fazem toda a diferença, né? Você resolver isso o mais rápido possível. Então, hoje, você tem, com certeza você é procurada, né, por outros colegas, para justamente ter ali um direcionamento nesse sentido. Hoje você tem algum curso, alguma mentoria? Comenta aí com o pessoal nesse sentido. Temos sim, eu tenho um TABM, que é o Treinamento Advocacia Bancária, 500.000 em 6 meses. A grande verdade é que direito bancário não é ensinado na faculdade. Direito bancário é uma área que, infelizmente, você passa a graduação inteira. Agora, vamos pensar num raciocínio ainda mais profundo. Mesmo direito do trabalho, previdenciário, criminal, familiar, que você estudou na faculdade, quando você vai para a realidade da prática, você vai ver o abismo que era entre a teoria e a prática. Imagina o quanto que isso é ainda mais complexo, que nem teoria do direito bancário é ensinado na faculdade. Então, por isso, por muitos anos, as pessoas de fato não enveredavam para a advocacia bancária, porque faltava o conhecimento necessário para você ter resultados positivos. E aí eu disse: "Não, espera aí, ao longo desses meus 15 anos de docência, eu preciso contribuir", porque muitos advogados conhecem o resultado do nosso escritório. O Bacelar e Luiz hoje é um escritório de referência nacional. A nossa atuação hoje é muito grande para empresas. Nós fazemos muitas resoluções de clientes enquanto CPFs. Então,
Eu disse: "Agora eu vou começar a ensinar esses advogados", e o TABM surgiu para que a gente pudesse contribuir. Então é uma mentoria em que a gente ensina desde você se tornar não só advogado verticalizado, ou seja, com conhecimento profundo dentro do direito bancário, para você conseguir ter resultados positivos, como também se tornar empresário da advocacia. A gente não é ensinado a ser empresário da advocacia, a gente é ensinado a ser advogado. O cara que peticiona, que é o mesmo cara que vai fazer converter PDF, é o que atende, é o que vai fazer o protocolo da ação, é o mesmo que vai fazer o criativo lá no Instagram, se for necessário, ele é o que vai cobrar, ele que vai fazer o controle de inadimplência, ele vai mandar a fatura, ele vai mandar o link, ele vai fazer tudo. E é entender que é uma empresa, a advocacia, o escritório de advocacia é uma empresa e, como toda empresa, ele precisa ter um gerenciamento. Então, é gerenciamento de vendas, gerenciamento de captação de clientes, gerenciamento financeiro, para você ter sustentabilidade nesse escritório, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de riscos, qual é a tese que está prosperando, como que eu consigo trabalhar sobre ela. Você também ter gerenciamento de marketing. Então, assim, é entender que é uma estrutura empresarial. E eu tenho hoje a grande felicidade em ter feito meu mestrado em administração e estratégia corporativa, porque eu sou gestora. Eu sempre falo, eu sou uma advogada bancária, mas eu sou empresária de um escritório de advocacia bancária. É um escritório que advoga contra bancos, mas ele é uma estrutura. E isso faz com que a gente tenha precificações assertivas. Entenda, advogado, você precisa gerar lucro, não apenas pagar as contas. Você tem que ter Uhum. lucro. Empresa, o objetivo primário dela é ter lucro. E uma máxima que eu posso dizer é: quanto mais pessoas você ajuda, mais você enriquece. Então, você usar essas duas ferramentas para que eu alcance esse resultado, hoje é o nosso propósito com o TABM. A gente, em breve, daqui a algumas semanas, a gente vai abrir as nova turma. A gente tem o nosso produto que são das peças, então, para quem não tem ali ainda a vaga aberta, de conseguir entrar na mentoria, tem a possibilidade de já conhecer o direito bancário do zero, ter peças para começar a ter rentabilidade, não ficar horas peticionando, batendo cabeça ou pegando peça pronta da internet que você não sabe se funciona. Então, validadas, que tenham resultados que de fato trazem para você, advogado, um resultado positivo para esse teu cliente. Então, são os dois produtos que nós temos e que hoje são dois filhos que eu tenho muito orgulho de ter contribuído na vida dos nossos mentorandos. Legal, não, sensacional. E eu vejo assim que a maioria dos advogados que já passaram por aqui no Bonafidecast e conseguiram ter uma carreira bem estruturada é justamente por ter essa visão empresarial, visão de negócios. Muitos advogados falam: "Ah, eu tenho um escritório de advocacia". Eu falei: "É mesmo? Será que você tem um escritório ou você tem um autoemprego? Você criou um emprego para você mesmo?" É, Porque eles vêm me perguntar assim: perfeito. "Ah, Jean, eh, conta aí qual que é o segredo aí para eu faturar 1.000.000, né?" Cara, inevitavelmente 1.000.000 uma hora você vai faturar. Se você tem um alto emprego, vai demorar mais. Por quê? Você recebe uma indicação aqui, atende ali, uma outra indicação ali, atende ali. Ao longo de alguns anos, você vai ver o saldo lá e fala: "Ah, bateu 1.000.000. E gastei tudo também." Só foi para pagar os boletos, né? Entrou 1.000.000, saiu 1.000.000. Agora, tu quer faturar 1.000.000 num ano, quer faturar 1.000.000 em um mês, todo esse trabalho que você ia ter que ter ao longo de anos, você tem que encurtar para um ano ou para um mês. É simples, simples assim. E aí não é dependendo de indicação. Você tem que aumentar outros canais de aquisição de clientes. Ah, Jean, mas eu não tenho como atender tudo. Mas não precisa ser você, e nem é para ser você. Porque você tem um escritório, você tem um autoemprego. Aí você vai comprar tempo, se te falta tempo. Então, o advogado sozinho, ele vai faturar 1.000.000 depois de muito, muito tempo, né? É. E o advogado empresário, o dono de escritório, aí sim, ele jogando esse jogo de aquisição de clientes, né, retenção, equipe, aí sim a gente está falando de alto faturamento, né? Mas isso é um jogo que para muitos advogados é difícil virar essa chave, né, e a gente traz esse conteúdo justamente pra pessoa parar e pensar, né, o que que eu quero, né, não achar que só, assim, o destino, uma hora
vai me encontrar trabalhando tanto, trabalhando duro aqui, e uma hora a recompensa vai vir. E não vai. Porque se você está confundindo trabalho duro com trabalho burro, você vai só continuar andando em círculos se você não fizer algo diferente. Então, já deixo até o pedir para você também, Andressa, compartilhar aí o seu Instagram, para como que o pessoal pode te encontrar, e fique à vontade para complementar aí, também deixar um recado final para a galera. Eu sempre falo, só complementando, Jean, a tua hora enquanto empresário da advocacia é uma hora muito cara. Então, se a tua hora você está usando, que é muito cara, para estar pensando a estratégia do teu negócio, você está convertendo o documento em PDF, você está tendo que protocolar uma ação, ter que fazer uma sustentação oral, ter que mandar uma proposta de honorários, ter que controlar quem está pagando, você muito provavelmente não está sabendo precificar. Então, você não faz, nem tem noção de quanto custa a tua hora. E isso é importantíssimo para a gente entender. Eu preciso contratar alguém que a hora dele é mais barata para ele executar aquela tarefa compatível com a hora dele. E respeitar, né, toda a estruturação de setores do teu escritório. Isso não é para você pensar, eu sou mais importante. Não, é para você pensar quanto custa uma hora. E aí, entendendo a precificação, você vai conseguir ter resultados. Mas, só para contribuir mais um pouquinho, se você está perdido, não faz ideia do que vai fazer esse ano de 2024, você não aguenta mais ter que atuar em diversas áreas distintas. Pegou uma ação na área de família, pegou uma ação consumidor, pegou uma ação de família, pegou uma ação de diversas áreas, você precisa se especializar. Quando a gente fala sobre conhecimento verticalizado, quando a gente fala sobre a necessidade de ter resultados, você precisa se tornar autoridade naquilo que você fala. E quanto mais você se torna autoridade no que você fala, mais as pessoas conseguem gerar valor na sua imagem. E aí você consegue replicar isso de maneira muito mais célere do que você. Hoje eu falo sobre trabalho, amanhã eu falo sobre consumidor, hoje eu atendo um cliente de previdenciário, amanhã eu atendo um cliente de criminal. No fim das contas, você está mal pagando as contas, no fim das contas, você não é muito bom em tudo. E a gente precisa também ter um autoconhecimento. É impossível você ser bom em tudo. Em alguma coisa você vai falhar, ou em diversas você vai falhar. Então, encontrar uma especialidade vai fazer muito sentido. Se você quer um escritório full service, contrate pessoas que sejam especialistas em outras áreas para atuar no seu escritório. Mas você precisa se encontrar enquanto identidade, e o Jean falou muito bem sobre isso, e eu contribuo dizendo a vocês que a advocacia bancária é uma área pouco explorada. Não existe tanta concorrência. A quantidade de consumidores que precisam de você só tende a crescer e escalar. É um produto altamente escalável no digital, porque você consegue atender pessoas do Brasil inteiro, você consegue precificar inicialmente, ou seja, você gera sustentabilidade financeira para o teu escritório, você consegue construir recorrência, ou seja, você traz sustentabilidade a longo prazo para o teu escritório e ainda tem lá o final de aproveitamento econômico. Então, se você hoje pensa e está perdido ou quer um braço dentro de direito bancário, eu produzo muito conteúdo falando sobre direito bancário para advogados. Você pode ir nas minhas redes, doutora.andressa Bacelar, o Bacelar com 2 L's, mas você vai me encontrar e a gente pode trocar muitas ideias, pode me procurar no direct. A gente tem um canal muito aberto, eu sempre abro caixinhas de pergunta, tire as suas dúvidas e tem muito produto produzido no meu perfil. Maravilha, maravilha. Adorei o nosso bate-papo, a doutora Andressa trouxe realmente vários esclarecimentos, né? Matamos alguns mitos aí, e eu acredito que foi um conteúdo de grande valor para o advogado, para a advogada que gostaria de ter esse direcionamento, mais clareza nessa atuação e realmente focar em uma área do direito, em uma matéria. Eu recomendo muito, né? Porque às vezes a dor do advogado é justamente ser esse faz tudo. Então, eu sempre dou o exemplo do músico, né? O grande músico, ele toca a mesma música todo show, por anos, cara. E ele toca com profundidade, e ele ensaia aquela música todo dia, ele toca ela todo dia. Agora, o camarada que toca todas, né? Rock, pop, internacional, ele é o camarada que toca ali no barzinho, sexta-noite, sábado-à-noite, domingo, ele ganha um troquinho, né? Meu Deus, perfeito, Jean. Ele ganha o couvert ali e vende o almoço para ter a janta. Então, o que que você quer ser?
o que toca todas no barzinho da esquina, pouco valorizado, que se tu não puder, qualquer outro vai, qualquer um serve, que é só para tocar uma musiquinha ali, ou você quer ter profundidade, né? Então, os melhores e maiores honorários, os melhores clientes, está cansado de cliente ruim, cliente nada a ver, cliente que não valoriza, mas você é o melhor? Você quer o melhor cliente, mas você é o melhor também, né? Você quer um cliente VIP, mas você é VIP? Então, você tem que se posicionar com profundidade e o mercado valoriza. Muitas pessoas, principalmente esses grandes clientes, eles querem também, do outro lado, um grande advogado que tenha profundidade. Então, se você quer ter profundidade no direito bancário, deixo aqui o convite. Vamos deixar também para facilitar o link na descrição desse episódio, como você consegue conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Andressa. Segue lá, acompanha, tenha profundidade, não seja o cantorzinho do bar, né? Tenha profundidade de direito bancário e você vai estar muito bem acompanhado com a doutora Andressa. E eu gostaria de finalizar, doutora Andressa, deixando também aqui meu muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, pelas informações que você trouxe para a gente aqui. E eu encerro com uma pergunta que não tem a ver com o direito bancário, mas tem tudo a ver com você. É uma pergunta meio filosófica, e você estando preparado ou não, aí vou eu. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para a Andressa, ainda criança, o que você falaria? Vai doer, mas vai funcionar. Continua sendo essa executora que vai dar certo. Eu acredito que eu diria isso para ela lá atrás. Pode ir, mesmo que esteja todo mundo falando que não vai dar certo, que está muito cedo, das suas atitudes, só persiste que vai ter o resultado lá no final. Ser uma executora, continue sendo. Muito bom, sensacional. Fica aqui meu muito obrigado mais uma vez, doutora Andressa, pelas informações, pela participação. Você que também nos acompanhou, meu muito obrigado por esse seu tempo aqui conosco e te vejo aí no próximo episódio. Valeu, até mais. Muito obrigada, Jean. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.